Sobre essas parcerias entre o governo e a iniciativa privada, há mais ou menos um senso comum de que as estradas em São Paulo, as estradas de rodagem, são realmente de boa qualidade, muitas delas. As estaduais. As estaduais, mas há também um senso comum de que em São Paulo se paga muito pedágio. E o senhor tem sido, às vezes, cobrado por isso. Seus adversários, em geral, dizem que no plano federal seria replicado esse modelo, muitas estradas teriam pedágio. Isso vai acontecer? Eu sei o seguinte, primeiro, o modelo das federais não funciona. É um vexame. Foi feita uma concessão, fogos de artifício, maravilhosa concessão, etc., da Regis Bittencourt. Que número é a Regis Bittencourt? Eu sempre tenho os números, BR 116. Eu sou péssimo para guardar números de estradas. E, bom, a BR-116 continua sendo a estrada da morte. Já passaram um tempo e não aconteceu nada. A Fernão Dias está interditada há 6 meses. Você imaginou o escândalo do cotidiano da Folha se essas estradas fossem estaduais, porque o cotidiano cobre o Estado? Seria um escândalo completo. São as 2 piores estradas do Brasil, de São Paulo, perdão. Essas 2 federais. As estaduais funcionam. Teve um processo de concessões que foi feito numa época de incertezas, não tinha isso, de taxa de juros muito altas, enfim, com várias circunstâncias. Nós fomos aperfeiçoando. Quando eu entrei, nós mudamos o modelo. Fixamos o pagamento que as empresas fazem, elas pagam por 6 estradas, elas pagaram 5,5 bilhões para fazer para ter a concessão e vão investir mais 8,5, 14 bilhões de investimentos em estradas, porque o dinheiro que a gente recebe, o governo, vai para a estrada que não é pedagiada, que é a grande maioria. Você tem 12 mil quilômetros só de estradas vicinais. Alguns casos, o pedágio foi a metade do que era, porque pedágio as estradas têm, do DR, da Dersa, no Brasil também tem. Baixou para metade, no caso da Ayrton Senna. Ou seja, essa experiência de ter preços menores foi dando certo pelo ganho de confiança e por tudo mais. De maneira que não é uma realidade idêntica. Agora, eu, em geral, o que eu digo, por exemplo, vou para o interior, o cara botou um pedágio aqui, eu falo, entra na justiça. Entra na justiça, porque como tem contratos, se você ganhar, eu vou aplaudir, entendeu? Porque aí é um problema que também as pessoas têm que, pessoas, empresas, fazerem valer suas posições. Agora, só quero lembrar o seguinte, em São Paulo, nas estradas concedidas, os acidentes caíram 40%. 75% dos usuários de estradas paulistas consideram bom ou ótimo. O que significa, você imagina, 75% é um índice eufórico de aprovação. As federais, eu não me lembro bem o número, mas é menos de 30%. Isso não fomos nós que calculamos, foi a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. Das 10 melhores estradas do Brasil, as 10 são paulistas. Então tem também uma contrapartida que deixa de ser devidamente pesada e pouca referência àquelas concessões federais que não funcionaram. Outro dia eu fui a Mato Grosso do Sul. É um estado irmão, né, de São Paulo. É muito parecido com toda a região oeste de São Paulo. É um estado dinâmico, está crescendo muito, etc. Lá tem uma rodovia, eu vou arriscar aqui, vocês prometem que se eu errar, vocês corrigem. Deve chamar BR-163, é isso? O Alckmin tem uma memória imbatível para isso. Porque quando você foi candidato, esse assunto ainda estava rolando e continua rolando. Deve ser a 163, que atravessa o estado e vem para São Paulo. Ela tem que ser duplicada, etc. Tal. O governador lá, hein? 153. Bom, o governador lá pediu de joelhos, olha, passe essa estrada para o Estado, faça uma concessão, faça alguma coisa. Não aconteceu nada. A estrada está lá, prejudicando o custo do Brasil. Lembra que a soja que sai de Mato Grosso do Sul ou do Norte, ou o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, o custo dela ir até o Porto de Santos, de Santos ou Paranaguá, no Paraná, é o mesmo de daí até a China. Tá certo? Então, eu acho que essas coisas têm que ser olhadas num sentido mais amplo. Estou sendo informado que, infelizmente, a pergunta da Isabela não estava selecionada. Não, eu aqui, a Isabela mas que fez? Se o senhor puder responder, mas eu achei ótimo ela perguntar. Mas ela realmente fez a pergunta. Mas eu respondi. Sobre os importados? Ah, não, perdão, eu pensei que foi a menininha que apareceu. Exato, sobre os importados.
A internauta pergunta o que fazer. Olha, o que o governo pode fazer para impedir a concorrência desleal de importação? Eu acho muito boa pergunta. Vou confessar uma coisa para você. Eu pedi para a minha assessoria, antes de vir, para olhar tudo que tinha na UOL. E essa pergunta estava lá. Né? E eu estava querendo que vocês escolhessem, porque tinha muito mais do que... Vocês não podem ter feito todas, porque aí nós ficaríamos aqui, sabe Deus quanto tempo. Mas essa pergunta é muito importante. Tem dois tipos de coisa. Tem um que é devido à política econômica. Eu vou te dar como exemplo. O Brasil tem a matéria-prima da celulose mais eficiente, a menor custo físico do mundo. Sabe, o negócio do eucalipto, porque nasce, aparentemente, eu não sou especialista, mas tem o dobro de rendimento que lá na Escandinávia, que tem inverno, etc. Tal. Daí você faz a celulose, da celulose é que é o papel. Nós estamos agora vendendo, especializando em vender celulose para a China. A China transforma em papel e está vendendo para o Brasil. Parece aquela música, canção do subdesenvolvimento da Uni, que é do meu tempo, que a gente falava, vender minério, comprar navio para a nossa vela, comprar pavio, né? E vai por aí. Era uma série de coisas absurdas em matéria de economia. E a China vende para o Brasil já está consumindo quase 40% do papel importado. Antigamente era só o papel da Folha, do Estadão, do Globo, papel jornal e das revistas, que tem imunidade, lembra? Vem toda essa história. Agora não, é também outro tipo de papel. Pois bem, isso é absurdo. A celulose vai até a China manufatura e volta. Por quê? Porque eles são mais eficientes? Coisa nenhuma. Eles defendem uma relação lá de câmbio e nós fazemos o oposto deles. E nós estamos perdendo indústria. A indústria automobilística está cada vez mais desnacionalizada, sabia? Não é por propriedade estrangeira. Isso é o de menos. É porque está importando cada vez mais as peças. A Embraer, hoje em dia, deve importar 70% de um avião. Deve ser algo aí, 60%, 70%. Antigamente era 30%. E vai por aí. E aí a gente fica numa nice, feliz, falando, sem saber o que está acontecendo. Isso é política macroeconômica, juros, câmbio, etc. Esse é um departamento. O outro chama-se defesa comercial, que é o que ela falou. Nós não temos defesa comercial. Na época do Collor, foi feita uma abertura da economia no estilo cavalaria antiga, como tudo da época do Collor. O que era a cavalaria antiga? Lembra o filme do Errol Flynn, A Carga da Brigada Ligeira? Eu também não tinha nascido, hein? Eu apenas vejo pela televisão. Aqui ninguém tinha nascido. E é rápido e mal feito. A cavalaria antiga ia em cima, morria todo mundo, né? Era muito rápido, etc. Tal. Foi feito assim, sem alfândega, sem defesa comercial. Nós não temos antidumping que funcione. Além do mais, reconhecemos o que é uma aberração, que a China é uma economia de mercado, não ganhamos nada em troca, isso limita os antidumping que possa se fazer. Entra, vira e mexe. Outro dia, o Paulo, da São Paulo Fashion Week, me dizendo que entra mercadoria, né, que consta como botão, e aí lá dentro tem luvas. Entende? Você pega sapato, numa caixa vem 3 pares. Tudo para não pagar imposto. Eu vi um dado uma vez que a China exporta 10 bilhões em têxteis para o Brasil, e aí eu olhei o dado aqui, o Brasil importava 5. 5 e os outros 5. Entra por baixo do pano, sem pagar imposto, concorrendo deslealmente com a produção nacional. E o governo não conseguiu organizar um sistema de defesa comercial. Nem adotou políticas mais agressivas de comércio exterior. Tem um dado que eu repito sempre. Teve 100 acordos comerciais desde 2002, 2003. No mundo, o Brasil fez um com Israel, que é uma fraçãozinha de nada, e umzinho também com a Índia, muito pequenininho. Na verdade, não tem política comercial para fora agressiva. Agora, a questão dos importados envolve, portanto, macroeconomia, política econômica geral, envolve a falta de uma política de defesa comercial.